Vamos orar? Escreva a visão. Abacuque 2:2. Esse versículo, o Senhor fala para Abacuque escrever sobre aquilo que estava para acontecer. E hoje, no quarto dia da campanha, eu quero que você projete a visão que o Senhor tem te dado. Esses dias eu vi um vídeo de uma cantora gospel e ela comentando que ela fez um processo com o Espírito Santo, que foi conduzida por uma amiga, uma mentora, alguma coisa assim, e onde a mentora perguntava para ela o que o Espírito Santo dela mostrava no futuro, sem ela projetar, sem ela inventar, sem o que ela via, para ela ser super vulnerável. E ela falava que morava no Brasil na época, e ela nem tinha ido mudado para os Estados Unidos e tal, e ela falou assim, olha, eu vejo neve, eu vejo uma lareira, eu vejo duas crianças perto de mim e eu vejo que o meu marido está nesse lugar. E eu vejo muita neve, então eu vejo que é frio, que está perto do inverno. Só que eu vejo neve e não faz sentido isso pra mim. E ela começou a descrever com tantos detalhes da cena que ela via a roupa da pessoa, ela via assim, sabe, o Espírito Santo foi trazendo detalhes, né? E isso, né, faz um corte pro futuro. Passam-se 6 anos. Isso foi em 2020, 2019, né, 2018, 2026. Ela estava nos Estados Unidos, ela estava com os 2 filhos em volta da lareira. E, de repente, no momento, ela olha aquela cena e ela tem um déjà vu. Tipo assim, eu já vi isso em algum lugar. E aí ela lembrou desse momento, onde o Espírito Santo a conduziu a ela ter uma visão do futuro. E quando eu falo isso, eu falo para mulheres que foram tão machucadas e para mulheres assim que receberam tantas palavras a respeito de um futuro e não se encontram neste lugar. E às vezes a gente acaba criando com medo. A gente acaba criando agora de acordo com a nossa conta bancária. Eu tenho certeza que no caso dessa cantora, se ela falasse, meu Deus, neve, que loucura, isso é uma mentira. Naquele contexto, há 6 anos atrás, não fazia parte do contexto dela neve. Até porque é muito difícil ter no Brasil, nós que somos do sul, né? Apesar de morar numa das cidades mais frias, é muito difícil a gente poder ver neve. Então ela fala assim, cara, eu vou estar fora do Brasil e tal, mas não, tipo, nada do cenário pré-pandêmico, né? Tipo, nada condiz com isso. Mas ela tinha visualizado, né? Ela, por conta da idade dela, ela fala, cara, ter 2 filhos, isso é muito arriscado. Mas ela visualizou aquela cena e, acima de tudo, ela creu no que ela viu. Às vezes o Senhor tem nos mostrado recorte do futuro. E às vezes a gente fica pensando, Senhor, será que o Senhor vai fazer? Será que vai acontecer? Será que dá tempo? Né? E a gente duvida da visão, daquilo que o Senhor tem colocado no meu e no seu coração. E muitas vezes a gente é conduzido para esse lugar de desesperança. E tentar criar de acordo com a nossa realidade atual. E como eu ando muito meio de empreendedores, eu vejo assim, como se eles tivessem uma obstinação, algo dentro do coração deles, assim, quando a gente fala sobre algum produto, sobre algum serviço, eu falo assim, olha, eu não sei como, eu sei que eu visualizo esse produto e ele é desse jeito, e vai ter essa etapa, sabe? Eles começam a desenhar de algo que parece que é um desenho mental que aparece dentro da cabeça deles. Eles falam com tanta convicção, eles falam assim, tem que ser desse jeito. E aí você começa, não, mas a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu falo assim, não, o que eu estou visualizando, se você não entregar aquilo que ele está visualizando, tipo, de nada serve. Você pode até aprimorar, mas existe uma visão que os guia para poder, né, vender aquele produto, enfim, atingir um objetivo. E a mesma coisa para nossa vida profissional, para nossa vida sentimental. O Senhor, ele deu uma visão para você. Ele deu algo onde você fala, cara, eu não sei como, mas eu preciso fazer desta forma, né? No outro vídeo a gente falou sobre a estrutura. Às vezes você visualiza algo, né? E o Senhor está falando, escreva a visão, escreva a visão. Quando a gente vai falar do nosso esposo, vai falar de algo assim, olha, eu não sei, mas eu tenho a sensação que ele vai trabalhar com isso, ele vai fazer isso, sabe? Agora com os vídeos do Vamos Orar, tem alguns projetos nascendo no meu coração que eu falo, cara,
nada a ver comigo, nada a ver com a Virgínia de agora, né? Eu não consigo ver o futuro, mas a minha mente fala assim, você precisa acessar este lugar, você precisa conectar com aquela pessoa, sabe? É como se houvesse uma convicção interna, sabe? E o que eu tenho feito? Eu tenho desenhado, tenho escrito um testemunho. Eu tenho uma pessoa muito especial, né? Uma amiga muito especial na minha vida. E eu lembro que num dos meus vision boards, né? Que é a visão do futuro, né? Daquilo que você quer viver. Eu fiz isso em 2024. E eu não sei porque eu coloquei várias áreas da minha vida, né? Coloquei de pessoas que eu gosto. E coloquei a foto de um bebê. Só que eu tinha convicção que aquele bebê não era meu. E eu falava, é uma menina que está nesse quadro aqui. E aí eu comecei a Espírito Santo, de quem que é esse bebê, de quem que esse bebê tal, e veio um nome de quem era esse bebê. E eu falei, Deus, eu não sei por que esse bebê tá no meu vision board, mas eu vou orar por ele. E aí, desde então, eu comecei a orar, e eu sabia que era uma menina. Desde 2024, até a data atual desse vídeo, eu orei por essa criança, né? E, na verdade, assim, eu acho que eu ajudei eu acessei no mundo espiritual a vida dessa criança. E ontem, né, eu soube a notícia que ela tá grávida e é de uma menina. Então eu falei, Senhor, obrigada, porque se o Senhor me permitiu visualizar essa criança, ela já existe. Então, se o Senhor já te permitiu visualizar esse casamento, e eu falo isso emocionada, porque é algo que eu tenho vivido, se você tá conseguindo acessar, sabe? Eu comentei com as meninas, o meu apartamento foi uma visão que o Senhor me deu. Sabe? Na época eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições, eu era totalmente limitada. Sabe, por mais que eu não viva nas melhores condições, eu consegui acessar um sonho, porque eu me engravidei desse sonho. Eu gerei esse sonho em oração, eu coloquei diante do Senhor, coloquei a minha realidade naquele momento. E quando eu entrei nesse apartamento, eu falei, meu Deus, é aqui. É este lugar que o Senhor me mostrou, é este lugar, é essa localização. E eu não conseguia pensar nada além deste lugar, porque é como se esse lugar tivesse roubado o meu coração. Corta para o futuro, 9 meses. A minha avó já havia falecido. Eu recebo uma mensagem. Só que antes eu tinha feito uma oração e falado, Senhor, eu preciso de uma direção. Se o Senhor quiser, me leva para fora de Curitiba, me leva para outro país, para outro estado. Mas eu preciso de um direcionamento. Eu orei isso domingo à noite. Por mais que eu tivesse esse apartamento no meu coração, eu já tinha esquecido, porque ele tinha sido alugado, e na época eu não tinha dinheiro e tal. Corta isso domingo à noite, segunda de manhã eu recebo a mensagem do proprietário desse apartamento. E ele fala assim, Virgínia, eu não sei porquê, mas só vinha o teu nome na minha cabeça. E eu tinha um dinheiro guardado, que enfim, que era pra uma outra coisa. E eu falei, Senhor, que medo de dar esse passo, né? E quando eu fui no culto, né, orei, né, sempre debaixo de muita oração, o Senhor me mostrou, enfim, falou com uma pessoa, e com uma profeta, e ela veio falar comigo, o Senhor me deu uma direção de que ele abriu uma porta pra você. Você pediu um direcionamento e ele falou que você precisa passar por essa porta. Porque essa porta está atrelada a uma promessa que Deus tem na tua vida. Talvez pra vocês isso seja muito pequeno. Mas eu sempre tive o sonho de morar sozinha. E quando eu lembro disso, eu lembro das coisas que o Senhor tem falado comigo. E eu falo, Jesus, isso é muito grandioso. Jesus, eu não tenho capacidade para acessar esse lugar. Jesus, eu não consigo criar essa estrutura. Eu sempre vou muito diante ao Senhor, em muita oração. Sabe, sempre pedindo confirmação para que não seja a minha carne, a minha vontade. Eu sei que muitas de vocês são assim também. Só que o Senhor fala para vocês hoje, escreva a visão. Escreva o casamento. E eu lembro que quando eu dei o passo para morar aqui, o Senhor falou que ele traria os recursos, que ele faria. E ele fez até agora. E ele vai fazer até aqui, até a próxima direção, até o próximo local.
Então, eu creio que o Senhor está nos direcionando. E eu quero declarar para você, escreva a visão, porque ela é real. E assim como Abacuque fala, no restante do versículo ele fala, e no tempo certo se cumprirá. Não é fácil. Não é fácil gestar uma promessa. E por surpreendentemente que aconteça, essa promessa onde eu moro, onde eu tenho um gatinho, onde eu tenho, sabe, a minha vida, a minha vida funciona aqui agora. A minha empresa está aqui, sabe? E eu falo, Jesus, eu estou vivendo uma parte de um sonho que talvez não se compare com aquilo que o Senhor ainda me trará ou me levará. Eu não sei se, né, o que o Senhor tem preparado para mim, mas eu estou gestando os sonhos do Senhor. E existe um tempo para isso. Mas, acima de tudo, escreva a visão do Senhor. Então, eu quero te conduzir agora numa oração. Eu quero te conduzir para que você venha se lembrar dos teus sonhos. Às vezes, você vai começar a se lembrar. Eu lembro que eu fui num evento da Evo, né? E lá a gente estava falando sobre passado, sobre aquilo que você queria ser quando crescer. E eu lembro, meu Deus, quando eu era pequena, eu lembro que eu coloquei num caderno. Eu tinha, sei lá, 4, 5, 6 anos, não lembro, eu era muito nova. Eu falava pra minha mãe, falava, mãe, eu vou ser pastora quando eu crescer. E eu vou ser prefeita de Curitiba. Eu falava com essas palavras. E aquilo, e eu fiquei pensando nisso, só que a minha mãe falava bem assim. Primeiro minha mãe achava muito ousado. Hoje eu também ainda acho ousado, mas eu falei, cara, existe. O que levou uma menina de 4, 5 anos falar uma coisa dessa, sabe? E eu fui crescendo, né? E daí enfim, a minha família conheceu Jesus e tal. E só que a palavra que eu sempre falava pra minha mãe é: mãe, eu vou ser pastora quando eu crescer. Eu sempre vou ser pastora. E eu sempre falava isso, Deus, eu sempre vou ser pastora. E talvez dentro de você. Eu não tenho uma igreja, mas o Senhor, ele talvez fala dentro de você algo sobre gerar os sonhos dele. Talvez dentro de você tenha um sonho de ser médica e você adulterou isso. Você tem um sonho talvez de ser uma advogada. Talvez dentro de você tenha um sonho que às vezes é tão impossível. Às vezes eu tenho um sonho de ser mãe, às vezes eu tenho um sonho, enfim, de ter uma grande empresa, uma grande corporação. Talvez eu tenha o sonho de morar fora e você tem tantos sonhos. Só que você não consegue, sabe, gerir, como se você sempre abortasse esses sonhos. É como se você sempre abortasse aquilo que o Senhor tem dado direção para você. E hoje o Senhor está te convidando, está te conduzindo a começar a colocar no papel os sonhos que o Senhor está colocando no teu coração. Sem colocar impedimento, porque quando eu coloquei esse apartamento, eu não tinha R$1 para poder pagar ele. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha juntado dinheiro, eu não tinha me preparado para isso. E quando eu pedi uma direção para Deus, eu também não tinha nenhuma dessas condições. Mas eu gerei essa promessa, eu acessei ela. E no tempo dela, ela se cumpriu. Eu queria que você fechasse então agora os teus olhos, porque nós vamos orar. E eu vou te conduzir nessa visualização. Espero que você se despeça de tudo que está do teu lado e que você guarde o teu coração para acessar este lugar em Deus. Eu quero te conduzir para esse lugar, mas eu preciso ler para você Abacuque 2. Verso 2, ele fala: O Senhor respondeu e disse: Escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressará para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. E aí no versículo 4, na parte C do versículo, ele fala: Mas o justo viverá pela sua fé. Esse nosso Deus é surpreendente. É surpreendente. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero colocar cada vida e cada alma, Pai querido, na Tua presença, Pai.
Senhor Jesus, eu te peço, Pai querido, aonde a desesperança roubou sonhos, projetos, Deus, aonde nós colocamos, onde o homem, a pessoa, Pai querido, o ser humano colocou um ponto final, Pai. O Senhor pode colocar um ponto e vírgula, Senhor Jesus. O Senhor pode reconstruir uma nova história, um novo processo, Deus. O Senhor pode refazer situações, Pai. O Senhor pode fazer alcançar, Pai, ambientes que nós nem imaginamos, Deus. Pai, eu elevo os meus olhos, Pai, para onde vem o meu socorro, Pai. Porque a última palavra vem do Senhor, aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que deu a direção, Pai. E não se tarda, Pai, em cumprir. Senhor, guarda o nosso coração de toda desesperança, de todo machucado na alma, Espírito Santo. Nos conduza, Pai, para o caminho que o Senhor tem, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai querido, cuidar das intenções do nosso coração. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa usar, Pai, que a mente, Pai, desta pessoa, Pai, que está aqui junto comigo, Senhor, acompanhando, Pai, esta campanha de oração. E que o Senhor possa falar com ela, dando direção, Pai. Direção, Pai querido, desta campanha, Pai. E acima de tudo, Senhor, trazendo a visão, Pai. Que ela venha acessar este lugar que o Senhor tem para ela, Pai. Acessando o futuro, Pai. Pai, que ela possa, Pai, depois testemunhar, Pai querido. Que se passem 5, 6, 10, 20 anos, mas que ela possa testemunhar daquilo que o Senhor mostrou para ela neste momento, Pai. Que ela seja vulnerável, Pai, e que ela não faça parceria com o medo, Pai. Mas que ela seja, Pai querido, sensível à tua voz, à tua condução, Espírito Santo. É por isso que oramos, Deus. Não permita, Pai querido, que sonhos sejam abortados, Deus. Pai, que mulheres sofram, Pai querido, com a desesperança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você mantivesse os teus olhos fechados. Respirasse bem fundo, relaxasse o pescoço. E respirasse bem fundo. Respira fundo, solta pela boca. De novo. Vamos lá, respirar mais uma vez. Queria que você entrasse numa sala agora. E dentro dessa sala é um ambiente bem aconchegante, quente, sabe? Ele é um ambiente assim muito gostoso, assim, sabe? É um ambiente onde você está confortável. E dentro desse ambiente, Jesus chega. Jesus está lá, nesse ambiente com você. E Jesus te pega pela mão, te dá oi, te cumprimenta. E eu queria que você reparasse em Jesus, sabe? Quais são as roupas que Jesus está. Reparasse em cada detalhe dessa sala, se existem objetos, o que está neste ambiente. Queria que você reparasse. Quais são os sentimentos que você tem dentro deste ambiente? E agora você perguntasse para Jesus: Jesus, você pode me levar para uma cena do meu futuro?
Jesus pega você pela mão e vocês começam a caminhar. E na frente de vocês existe uma porta. E essa porta, ele fala pra você, ele fala sorrindo, assim, Jesus está sorrindo, é uma cena muito bonita. E você vê Jesus, ele abrindo a porta junto com você. E aí você consegue acessar essa cena do futuro. Ela não precisa estar necessariamente ligada ao seu casamento, mas é uma cena do seu futuro. E eu gostaria agora que você desse um passo nesse lugar, né? Passasse pela porta e você começasse a descrever tudo aquilo que você está vendo nessa cena. E começasse a visualizar aquilo que o Senhor está te mostrando nessa cena do futuro. E eu quero que você comece a sentir qual é a temperatura, o que tem em volta de você, quais são os objetos, se existem pessoas lá com você, que sentimento que gera. Eu queria que você agora olhasse com todas as riquezas de detalhes e que você sorrisse agora. Eu quero que você dê um sorriso assim, ó. E que você virasse em direção onde Jesus está e agradecesse a Ele. Muito obrigada por me ajudar a visualizar uma cena do futuro. E que você continue sorrindo assim, ó, sorria. Gaste o seu sorriso. Principalmente se você for curitibano, você sorria bastante. E após isso você começasse a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. E com um sorriso no rosto dissesse: eu acesso este lugar. Eu acesso essa visão. Jesus, obrigada por este momento. Obrigada pela imagem do meu futuro. Obrigada por essas pessoas que estão aqui. Obrigada, Jesus. E sorri-se assim, ó. E que você agora fosse se despedindo desse lugar, agradecendo com gratidão por tudo que você visualizou. Agradecendo a Deus por esse projeto, agradecendo a Deus por aquilo que você visualizou. Obrigada, obrigada,
Obrigada por fazerem parte do meu futuro. Obrigada. Obrigada. Com o coração grato, assim, com essa cena no sorriso de vocês. Vocês agradecessem. Obrigada, Jesus, obrigada. E fossem se despedindo. E vocês vão voltando para aquela sala onde Jesus pegou vocês. Agora vocês vão fechar a porta. E vão voltar para onde vocês estavam. Jesus te agradece pela tua confiança. E agora Jesus fala para você: eu te aguardo em breve neste futuro. E você se despedisse agora de Jesus e fosse levemente se despedindo de tudo isso que viveu, com um sorriso no rosto, coração aquecido de esperança, e que agora você fosse abrindo seus olhos lentamente. Agora você vai escrever a visão que você teve. Aos teus olhos parece loucura, mas para Deus nada é impossível. Escreva a visão. É muito importante para você poder acessar esse futuro que você está prestes a viver. Que Deus te abençoe. Obrigada por participar desta campanha de oração. E que Deus traga à memória aquilo que te dá esperança.